Bom, gente, estamos começando hoje um novo projeto aqui nesse universo. Um belo dia resolvi pensar que é o DialectCast, que é uma mistura assim de programa de entrevista com podcast, onde eu vou trazer convidados para fazer um bate-papo assim descontraído sobre temas diversos, mas obviamente eu vou sempre trazer essa pontinha aí da visão filosófica para a gente discutir sempre de forma mais rica. E hoje, para poder inaugurar o nosso assunto, vamos dizer, o nosso bate-papo, quem eu convidei é o rapaz que fala de história da arte com memes, gente. Então a melhor pessoa pra gente poder começar esse bate-papo hoje é ele, conhecidíssimo na internet como Tio Virso, tá, gente? Tem aí um projeto no Instagram que ele fala sobre história da arte dessa forma descontraída também. E tá começando também no YouTube, pelo que eu sei. Então, Tio Virso, boa tarde, né? Gostaria de agradecer mais uma vez aí o seu convite. E começar perguntando, né, fazer as apresentações aí para o público. Quem é Tio Virso, o que ele faz, qual é a formação dele, no que ele trabalha? Bom, obrigado, Lia, pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente tinha tido a oportunidade de conversar antes sobre filosofia e arte, e ensino e todas essas coisas bacanas. Bom, eu sou o Wilson, o nome das redes é Tio Virso. Eu sou professor, sou arte educador, mas especificamente dou aula há pouco mais de 10 anos. E a partir de 2019, mais ou menos metade de 2019, eu comecei a publicar memes de história da arte por uma série de motivos, assim, que iam desde eu gostava de memes, assim, algumas pessoas que eu conheço compartilhavam memes de arte comigo e eu achava eles ruins, então eu achava que eu podia fazer melhor. Alguns alunos às vezes pediam que eu explicasse as coisas, assim, que eu fizesse memes porque eu já explicava as coisas de uma forma meio memética em sala de aula. E também eu estava passando por uma fase muito, muito complicada da minha depressão em 2019 e foi uma forma de lidar com isso. Então, em 2019 eu comecei esse projeto, a princípio sem muito compromisso, que é o História da Arte com o Tio Virso. E ainda bem diferente do que ele é hoje, ainda eram uns posts muito mais densos em termos de conteúdo, assim, eles eram muito mais pesados, mais informação compacta dentro de um post, o visual era muito mais simples, assim, não tinha uma identidade visual muito bem definida. E com o tempo isso foi se formatando, foi mudando e foi se tornando o Tio Virso como é hoje em dia, assim, do ano passado para cá, especialmente ao longo do período de pandemia, que começou a criar um público, assim, começou a se desenvolver um público. E à medida que o pessoal ia dando um feedback e tal, daí eu comecei a criar um sistema de crowdfunding também para me ajudar a dar um suporte, assim, em termos de estudar melhor, né, ter condições melhores de elaborar um material mais rico e ao mesmo tempo mais interessante. Para mim é importante como educador, como arte educador, que seja um material rico em conteúdo, que seja um material que traga conhecimento para as pessoas. Mas, enquanto artista visual, para mim é importante que tenha uma identidade, que tenha uma expressão, que tenha uma estética. E que, acima de tudo, que seja verdadeiro ao que eu gosto, assim, em termos de estética e de expressão. Assim. E eu sou uma pessoa que, em termos de gostos, assim, eu sou super brega e espalhafatoso e eu tenho um senso de humor super escrachado. Assim, então, nesse sentido, a página é muito a minha cara. Assim, então, os memes, assim, eles são ao mesmo tempo que eles são uma forma de atrair o público, de chamar a atenção do público para a história da arte, que eu sei que é um conteúdo que geralmente é dado de uma forma extremamente solene, extremamente sisuda, talvez desnecessariamente séria e carrancuda, assim, eu trago de uma forma mais leve, mais bem-humorada, mas também é uma forma que eu considero muito verdadeira comigo mesmo, é a forma que eu gosto de tratar do
assunto. Assim, e sempre que eu tento tratar do assunto de uma forma diferente, eu sinto que é meio amadeirado e estranho, e não sou eu. Assim. Então, eu estaria mentindo se eu dissesse que a página, que o História da Arte Controverso existe tão somente como ele existe, porque eu quero fazer divulgação de conhecimento em arte para as pessoas e tornar o conhecimento mais acessível para as pessoas. Porque tem muita coisa ali que não é feita com um propósito não é didática, estritamente falando. Tem muita coisa ali que eu faço para atender, às vezes, alguma necessidade criativa minha. Assim, às vezes são coisas que eu, enquanto artista, sinto a necessidade de colocar ali. Algumas coisas têm a ver com alguma opinião que eu quero expressar naquele momento. E assim, eu gosto assim, inclusive, de fazer esse exercício, de sempre deixar claro pro meu público que a minha página não é neutra, né? Assim, então existe uma intenção já de princípio que eu não sou um argumentador neutro, até porque não existe como você argumentar de forma neutra, né? Então eu não estou ali só expondo coisas, eu estou construindo uma história da arte à minha maneira. Consequentemente, eu tenho opiniões embutidas naqueles posts. E eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas. Então, assim, existe um pouco no escrachado, no jeito escrachado de ser do Tio Berço, que é um pouco daquilo que é o narrador não confiável, na teoria da narratologia, assim, que é aquele narrador que você não tem certeza absoluta de tudo que ele está te contando. Você está envolvido, está investido na narrativa, mas não tem certeza absoluta de tudo que ele está te contando. E é um pouco isso que eu tento fazer também, né? Então tem coisas ali que são feitas para difundir conhecimento, tem coisas ali que são feitas porque eu quero criar, tem coisas ali que são feitas porque eu acho engraçado, tem coisas que são feitas ali porque eu quero exprimir uma opinião, e tem coisas que eu faço às vezes porque eu sinto uma necessidade, né? Assim, porque eu acho que é premente naquele momento. Então, por exemplo, quando teve o desfile o desfile dourado no Cairo, não era algo que eu queria falar, mas era algo que eu não tinha como não falar. Então, às vezes, eu sinto que é necessário tratar essas questões. Daí isso acaba entrando na pauta. O que eu acho mais legal do teu trabalho, assim, que eu me apaixonei logo que eu vi, foi esse jeito debochado, assim, né? Porque é justamente isso que tu falou, né? Quando a gente vai falar sobre arte, sobre história da arte, né? É sempre um meio muito refinado, né? De pessoas muito sérias e etc. Então eu achei fantástico um Instagram com essa proposta, queira ou não educativa, né? Porque queira ou não, educa ali, mesmo que seja uma coisa espontânea, e do que você quer falar e da visão que você quer trazer, tem esse caráter educativo, porque traz algum tipo de informação, ou algum tipo de crítica, né, para o público, e da forma assim, mais inesperada possível, né? Que é através do humor, do meme, assim, eu percebo que tu debocha bastante, assim, de várias coisas, e eu acho isso fantástico. E o deboche, ele não tá só no conteúdo em si, né, na forma como tu vai construindo, poxa, eu percebo isso, mas na própria estética, né, que tu brincou dizendo assim que eu sou super brega e tal, então assim tem uma estética assim meio caótica, vamos dizer assim, que é interessante, que é justamente essa estética do meme na internet. Os memes em geral têm essa estética caótica, meio cafona, uma mistura, uma miscelânea e recorte de coisas e etc. E é isso que eu acho mais legal, assim, porque eu sinto que tem esse estigma, né, quando a gente vai falar sobre arte. E hoje a minha intenção é a gente discutir um pouquinho sobre esses estigmas. Por quê? Né? Eu já vou fazer o teu jabá. Tu recentemente lançou um curso para falar sobre tretas da arte, do mundo da arte, né? Que eu acho fantástico, assim, porque existe muito... Eu sinto que esse campo da arte é um campo muito fluido, né? E muito diverso, muito múltiplo, muito plural. Mas, ao mesmo tempo que existe toda essa pluralidade, eu sinto que existe uma necessidade de fixar coisas, de reduzir coisas.
e que as pessoas que às vezes não têm, eu não digo só quem não tem tanto contato, vamos dizer assim, com essas questões, né? Mas às vezes até pessoas que têm contato, que são envolvidas, às vezes são muito presas a determinadas perspectivas, a determinadas conceituações. E aí eu queria entrar nesse assunto de tretas da arte, né? Só que antes da gente entrar nessas tretinhas, vamos dizer assim, você enquanto arte educador, você enquanto historiador da arte, né? Eu queria que você me dissesse, né? O que é arte e quem que diz que uma coisa é arte ou não? Muito bem. Existe uma coisa com a qual... Existe uma coisa que o Ernest Gombrich falou com a qual eu concordo. Tipo, uma coisa. Que é que a arte não existe. Assim, de fato. Assim, a ideia de arte, como a gente tem normalmente, não existe. Né? O que existe são artistas. Assim, o que existe são pessoas que, seja por uma necessidade criativa, né, assim, porque às vezes são pessoas que teriam condições de viver de outra forma, mas têm uma necessidade criativa muito grande, ou pessoas que precisam sobreviver e a melhor ferramenta que elas têm é a criatividade, elas decidem oferecer aos outros alguma forma de habilidade ou alguma forma de esforço performático que é, a rigor, um comércio sensorial. Né? Assim, então você oferece... Quando você para pensar no que é a arte, na verdade, ela nada mais é do que um comércio sensorial. Né? Então, quando você faz uma pintura, quando você executa uma peça musical, quando você apresenta uma performance teatral, quando você exibe um filme, o que você está querendo é apelar para os sentidos das pessoas. Então, assim, o que todas as formas de arte têm em comum é isso, que elas fazem parte de um comércio que tem a ver com as respostas do corpo, com as respostas dos sentidos. O que acontece, né, é que é aquilo. O ser humano não consegue simplesmente gostar das coisas. O ser humano tem que criar ideias em cima do fato de que gosta das coisas. Então, você vai ter toda uma cadeia de problematizações em cima do que é arte. Que aí, para mim, elas já escapam de uma esfera assim, de definição mais dura. Para mim, a definição dura é essa. Assim. Então, arte é esse comércio do sentido. Mas você vai ter definições que vão dizer que a arte necessariamente ela tem que envolver inovação, ou que a arte necessariamente ela tem que envolver alguma forma de elevação do espírito, ou que ela tem que melhorar o ser humano de alguma forma, ou que ela tem que chocar, ou que ela tem que causar desnaturalização, que ela tem que tirar as pessoas do lugar. Aí são diferentes entendimentos de arte que pertencem a diferentes escolas estéticas. Para mim, aí já escapa da definição mais básica. A definição mais básica, para mim, é essa. É algo, seja uma performance ou seja um objeto, que apela aos sentidos das pessoas e que é fruto do esforço criativo de alguém. E que pode ser um esforço individual, como é o caso de vamos dizer, uma pintura em um painelzinho, é o resultado talvez de um esforço hipercoletivo, como é o caso de um filme, que precisa de uma centena de profissionais envolvidos. Pode ser um esforço autoral, no sentido de que vai ter alguém que vai assinar ali embaixo. Pode ser um esforço extremamente contra-autoral. Por exemplo, se você for pegar, vamos dizer, pintura corporal caiapó, né, que geralmente quem executa são as mulheres do grupo. Tá? Segue sempre padrões muito rígidos, de gênero, idade e circunstância social, né, que pode ser de resguardo ou de celebração, que é sempre do mesmo jeito. Então não tem autoria ali envolvida. A autoria é uma autoria histórica do grupo, da cultura. Então, não existe um conceito de uma pessoa que inventa do seu jeito. Porque a ideia é que as pessoas carregam um legado naquela forma da pintura.
Então, tudo isso são desdobramentos possíveis. Mas, como eu disse, o que é fundamental é isso. Que primeiro você tem que ter o artista. Né? Então, o artista, a partir dele, você vai ter um esforço técnico, criativo, e a partir desse esforço técnico criativo, você vai ter respostas das pessoas. Essas respostas, elas podem ser de admiração, elas podem ser de riso, elas podem ser de susto, elas podem ser de choro, etc. Então, de uma forma geral, arte é isso. Assim, uma definição mais básica, para mim, arte é isso. Quem diz o que é arte? A rigor, todo mundo pode dizer o que é arte. O que acontece é que nem todo mundo vai ser ouvido. Né? Assim, então, todo mundo pode dar o seu pitaco a respeito do que é arte. Mas, especialmente a arte enquanto sistema, hoje em dia, porque hoje em dia, num mundo globalizado, predominantemente capitalista, a gente pode dizer que existe um sistema de arte. Né? E assim, eu falo sistema e não mercado, é importante dizer, porque o mercado de arte é só uma parte do sistema. Assim, então, o mercado é fundamental, mas ele é só um pedaço, porque você tem os colecionadores, você tem os museus, você tem as galerias, os programas governamentais e tal, tudo isso é um sistema. E tudo isso envolve desde professores universitários, críticos de arte, bibliotecários, tem muita gente envolvida. E, essencialmente, quem tem o privilégio de ser ouvido a respeito do que é arte são as pessoas que estão dentro do sistema. Né? Então, eu, por exemplo, tenho o apanágio, tenho o privilégio de dizer o que é arte a partir do meu ponto de vista, porque eu estou dentro do sistema. Né? Eu sou formado, eu tenho um título de doutor, então eu tenho o que é necessário para dizer. Autoridade, né? Vamos dizer assim. Autoridade, essencialmente. Que é uma concepção, assim, quando você fala, sou extremamente antiquado e snob, porque é extremamente antiquado e snob. Sim. Mas a arte, isso me fez pensar, no momento que você falou, assim, né, me fez pensar sobre como é paradoxal o sistema de arte, porque ao mesmo tempo você exige do artista no sistema de arte que ele seja inovador, que ele seja rebelde, que ele seja radical. Mas o sistema de arte é uma das coisas mais conservadoras e mais reacionárias que você pode imaginar em termos de funcionamento. Assim, você tem um sistema que ele é puro, assim, ele é uma contradição imensa, assim, e ele funciona com base em toda uma cadeia de paradoxos. Assim, então, você vai se lembrar, né, que a primeira discussão que vai surgir na teoria estética é justamente entre os caras que acham que arte boa a arte boa ou ruim se baseia na sensação que as pessoas têm, na impressão que as pessoas têm, e aqueles caras que acham que existe arte que simplesmente é boa porque é boa, objetivamente falando, e existe arte que é ruim porque é ruim, objetivamente falando. Né, que são as pessoas, no caso, que até hoje defendem um cânone. Né, assim, então, o Harold Bloom, lá na década de 90, ele escreveu, inclusive, um livro, assim descaradamente, que se chamava O Cânone Ocidental, que era uma defesa dos títulos da literatura ocidental e porque eles eram melhores do que todos os outros. Assim, então você tinha lá, claro, tinha Shakespeare, tinha T.S. Eliot e tal, mas tinha Machado de Assis, mas daí, excepcionalmente, esses eram os autores a serem lidos. Né? Todos os outros autores, eles eram autores menores. Então, assim, ao mesmo tempo que a arte
de modo geral, isso eu falo de todas as artes, elas trabalham com a transgressão o tempo todo. Por trás dessa transgressão existem várias camadas de repressão. E o sistema de arte, ele lida com esse cabo de guerra o tempo todo. E uma das coisas que eu sinto também é que arte, né, ele sempre também vai estar muito ligado a uma elite econômica, né, de alguma forma. E esse sistema, vamos dizer assim, opressivo, vamos dizer assim, ele se estabelece porque existe um critério, às vezes, de diferenciação social mesmo, a partir às vezes até desses cânones e dessas estruturas que vão ser estabelecidas e dos conceitos que vão ser formados e etc, né? No Renascimento mesmo, né, se você for pensar, a arte ela vai adquirir esse valor de mercadoria, né, que é um momento ali de ascensão de uma classe burguesa, né? E ao mesmo tempo é uma classe querendo se diferenciar, né? Querendo trazer para ela, chamar a atenção do poder social, político, cultural que ela tem, né? E aí, além disso, né, vão existir vários processos assim, tipo, que hoje em dia, por conta dessas transgressões, né, que aí podem vir dos próprios artistas ou dos próprios processos sociais que vão acontecendo e que os artistas estão no meio desses processos sociais e têm que dialogar com esses processos e acabam trazendo respostas através das suas obras a isso, né, que as coisas vão se modificando, que as coisas vão tomando novos rumos, né, como é o caso lá, que o Walter Benjamin vai falar sobre aquele texto lá do Obra de Arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né, que o cara está basicamente dizendo, tem várias regras, né, da arte que não funciona mais para o cinema e para a fotografia, que não tem como adequar mais, né, que não tem como a gente querer enfiar a goela abaixo de que não tem que obedecer todos esses critérios aqui, né, não tem mais como, porque enfim, as coisas passaram por um processo de transformação e esses processos de transformação muitas vezes são espontâneos, não são coisas que a gente intencionais, nem sempre são intencionais, eles simplesmente acontecem e a arte eu acho que a arte é sempre um diálogo com a realidade, né? É uma interpretação do real, de alguma forma. Então, nesse diálogo, nessa interpretação, ela vai ter que se moldar, né, a essas novas configurações. E aí, não sei se tu chegou a assistir já, eu assisti um documentário no Netflix, que se chama assim, Made You Look, A True Story About Fake Art. Tu já assistiu esse documentário? Eu ainda não assisti o documentário. Eu conheço mais ou menos a história e tô para assistir, mas não vi ainda o documentário. É interessante, assim, porque o documentário é simples, assim, não tem nada demais, mas a história em si, ela é uma história que vai trazendo reflexões a respeito disso, né, desses critérios, de quem vai dizer o que é arte ou não, e do que verdadeiramente é arte ou não é. E basicamente, a história, tu já deve saber, mas vou falar aqui pro pessoal, que vamos dizer assim, uma diretora de uma galeria muito conhecida lá de Nova York, até anotei o nome aqui, eu acho que é Knoller Gallery, que hoje em dia não existe mais, depois do escândalo que aconteceu, acabou a galeria. E essa diretora, ela recebeu de uma, enfim, vendedora, né, de obras de arte aí, que vai, eu não sei como é que a gente chama em português, como é que eles falam, não sei o que é dealer lá, não sei se é arte dealer. Marchand. Pronto, marchand, né, pronto. E aí essa marchand chegou para essa diretora, né, e disse que descobriu obras perdidas aí de caras como Pollock, o Rothko, entre outros aí. E aí, obviamente, essa diretora ficou, como assim, né, e tal, e aí foi pedir passar por todo aquele processo de descobrir se a obra realmente era original e se não era, né. E aí tem uma série de critérios, que são esses critérios aí, né, do tipo, a origem da obra. Ou seja, essa obra passou na mão de quem comprou, qual foi o colecionador, parará, parará. Só que descobrir essa origem, como você descobre de forma
perfeita a origem de um documento que vem do passado, que passou de mão em mão, que o artista às vezes vendeu por um preço assim irrisório para o cara da padaria e depois o cara da padaria, sabe assim? Então até você achar perfeitamente todo esse histórico, né, essa vida pregressa da obra, também não é algo muito, vamos dizer assim, preto no branco, né? Sempre vai existir nuances aí, mas obviamente esses critérios, existe um cuidado, né, para achar esses critérios. E o segundo critério são os próprios especialistas nos artistas, né, que vão lá com aquele olho, né, olhar as pinceladas e como funciona, parará. Eu sei que essa diretora, a origem dessa obra já não foi uma origem muito bem falada, né, por essa Marchand, não foi muito bem explicada. Mas aí ela se confiou nos especialistas, e os especialistas disseram que com certeza isso aqui é um Pollock original, né? Beleza, nisso ela começou a vender e essa mulher foi trazendo, né? Foi trazendo um monte de obra nunca vista e ela foi vendendo lá nessa galeria, vendendo para grandes colecionadores, até que um decidiu testar com uma revista lá especializada em arte, que fazia esse teste, vamos dizer assim, mais científico, que aí ia olhar a data das tintas e toda aquela história. E aí saiu, e ele disse o seguinte, ele ia comprar a obra por 1 milhão, né? Aí ele disse, tá aqui, eu vou pagar para vocês, transferir o dinheiro, mas se o resultado for que essa obra é falsa, vocês vão ter que me devolver o dinheiro e eu devolvo para vocês a obra. Aí a diretora ficou tranquila, não é falso, pode ficar tranquilo, tanto é que ela aceitou, né, e tal. E aí, quando voltou o resultado, né, a revista falou lá que realmente as tintas, né, ficava provado lá que as tintas eram muito recentes. O que a galerista fez? Boca de Siri deu o dinheiro de volta pro cara, né, recebeu de volta a obra e começou a vender a obra por 17 milhões, uma coisa assim. Ela subiu de 1 milhão para 17 milhões, foi uma coisa absurda. Enfim, no fim das contas, todas essas obras eram falsas. Era um pintor chinês, aí o que mais legal entrar a história aí. Era um pintor chinês que fazia essas reproduções perfeitas, né, que enganou diversos especialistas. Não só enganou, mas eu acho que essa diretora, ela queria um pouco se enganar, pelo que dá para aparecer ali na história. Eu acho que chegou um momento em que ela não queria aceitar a possibilidade de serem obras falsas, porque, poxa, é uma coisa que engrandecia o nome dela, né, vamos dizer assim. E aí, no final, isso foi para a justiça, até que foi descoberto, e aí vai para a justiça, a Marchand foi presa, realmente descobriram que ela tinha um esquema, descobriram quem era o pintor chinês voltou para a China, e ele era um artista reconhecido lá na China, que estava indo para os Estados Unidos, porque, enfim, aquela história, a terra das oportunidades, chegou lá, não conseguiu se adequar ao mercado de arte de lá, e decidiu fazer isso, para poder ganhar grana, né? E quando ele descobriu, quando o escândalo explodiu, ele fugiu, voltou para a China, né, e ficou por isso mesmo. E aí o que acontece? No documentário, fala duas coisas interessantes, né, que, primeiro, todo mundo, os especialistas, os colecionadores, pessoas acostumadas, iam em frente a essas obras e ficavam extasiadas. Então existia uma experiência estética quase metafísica a ver o Pollock, tá entendendo? Sendo que não era o Pollock. Começa daí, né? Segundo, o pintor chinês, no documentário, diz que lá na China isso é um hábito de honrar o artista, você fazer uma cópia perfeita de um artista. Existe uma espécie de uma homenagem, e isso é um hábito cultural. É muito comum encontrar reproduções de pinturas de grandes artistas como homenagens e serem vendidas. Lógico que há um valor bem mais baixo, mas enfim, serem vendidas, isso é comum, né? E aí, por que eu estou falando essa história? Porque eu achei legal, porque assim, né, os especialistas iam lá na frente da obra e ficavam, era quase um sentimento de culto, assim, uma presença de Pollock aqui, só que não era, né? Começa daí. E, ao mesmo tempo, fica aquele debate, né? Então, assim, qual é o valor, de fato, de uma obra de arte, né? E aí eu queria jogar para ti essa reflexão, né? Porque se o artista chinês fez algo incrível a ponto de enganar muita gente, só com máquinas foi possível, vamos dizer assim, ter certeza, né? Então, como é que fica essa relação entre original, reprodução? Como é que hoje em dia é possível a gente discutir essas questões? Muito bem.
E aí você entra no coração do que eu digo, que é o maior pepino, assim, que é de todos os problemas assim, que a gente precisa, assim, do malabarismo que é manter a ideia de arte clássica, canônica, ocidental, como ela é, e é um puta malabarismo. Assim, você tem que segurar muito, mas de longe, o maior de todos é ainda essa noção do artista enquanto um indivíduo único e especial, e que é a ideia basicamente do gênio. Né? E a gente volta aqui a origem, né, dessa ideia, ela está no Renascimento, está na Itália renascentista. Né? Então, na Itália renascentista, você vai ter essa ideia já surgindo. Então, o Michelangelo, qual que era o Michelangelo tinha dois apelidos em vida. Né? Um deles era Divino, né, assim, né, porque ele se considerava que ele era o pintor tocado, o escultor e o pintor tocado por Deus. E o outro era Terribilità, que seria como a gente traduzir, se fosse para português, como terríveldade. Só que aqui a gente não era só porque ele era intratável e pau no cu com todo mundo. É o sentido da palavra terrível no sentido mais filosófico da palavra, no sentido da experiência de você estar diante, frente a frente com o Criador. Assim, então, porque é o sublime, essencialmente. Assim, é algo que você está diante da potência criadora na sua pureza mais evidente, não é simplesmente belo, é aterrador. É algo que não é fofinho, não é bonitinho, é algo que faz você se sentir muito mais ciente da tua pequeneza enquanto ser humano. Né? E esse é todo um discurso que vai surgir na Itália renascentista. E que nós propagamos, embora a gente tenha desenvolvido de outras formas, até hoje. Né? A diferença é que hoje em dia a gente despiu ele bastante da natureza mais religiosa. Assim, a gente não tem mais essa natureza mais teísta do conceito de gênio. Né? Aliás, a própria palavra gênio é interessante, né? Porque na sua origem, gênio é o termo que você descreve um espírito, né? Um ser sobrenatural. Então, você chamar um cara de gênio é você dizer que ele é possuído de alguma forma. Então, mas a gente despiu esse sentido espiritual e a gente passou a colocar ideias, né, assim, né, ideias mais pseudocientíficas, assim, daí, né, e isso gera todo tipo de problema. Cria a ideia de que só gente especial com um dom, entre aspas, faz arte. Que é uma ideia bem problemática. Porque impede pessoas que poderiam ter muito potencial criativo de se investir. Sim. Porque pessoas que têm muito potencial criativo, mas às vezes têm uma baixa autoestima e elas não vão se investir porque elas não se sentem dignas. Segundo, tá, cria, né, uma noção de que para algo ser considerado arte tem que ser feito por fulano de tal e tal. É o que você falou. Né? Então tem que ter a aura daquele nome no cantinho. Terceiro, chancela, assim, dá licença para todo tipo de comportamento escroto por parte do gênio. Porque quando você dá licença de gênio para um indivíduo, pode reparar, assim, você dá toda a licença do mundo para um monstro. Você pode notar, assim. Então, né, assim, quando você pega esses caras que nem o Salvador Dalí, que nem o Caravaggio, né, assim, e a gente fica incomodado, né, assim, ele não quer dizer com todas as letras que
o Picasso guardava arte roubada na casa dele. A gente não quer dizer com todas as palavras que o Dalí era fascista de carteirinha. A gente não quer dizer com todas as palavras, né, que a Leni Riefenstahl fazia parte do círculo íntimo do Hitler e nunca foi punida, foi absolvida no julgamento de Nuremberg. A gente não quer, quando a gente fala de arte brasileira, a gente não quer admitir que o Iberê Camargo matou um cara. Você tem toda uma série essa daí de coisas, eu não sabia. Então tem uma série de coisas que a gente chancela porque o gênio tem permissão. Né? A gente fala, fulano é atormentado. Né? Assim, então tem permissão para fazer isso. E tudo isso, reparem, todos esses problemas vêm da ideia de que a arte é feita por um indivíduo único e especial. E é claro que o comércio é só uma das consequências disso. O mercado de arte, daí a gente pode dizer que é a quarta consequência disso ainda, dessa ideia de gênio. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a assinatura do gênio, você pode colocar o valor que você quiser naquilo. E vai ter alguém disposto a pagar. Né? Exemplo disso lá, né? O príncipe saudita que arrematou a obra de arte mais cara já adquirida na história do mundo. Né? O príncipe saudita lá que arrematou o Salvator Mundi do Leonardo da Vinci, que é aquela pintura de um Jesus Cristo com um globo transparente, assim, que é um Jesus Cristo feio pra caralho, parece o Celton Mello de vestido. Assim, e ele arrematou ele por 450 milhões de dólares, ou alguma coisa nessa faixa. Assim. E daí, depois que ele foi cedido para uma exposição, que daí os certificadores da galeria disseram que possivelmente não foi pintado pelo próprio Leonardo. Foi pintado no ateliê dele, mas não pelo próprio Leonardo. Foi pintado pelos assistentes. E daí eu questiono ainda mais pelo seguinte, porque todas as obras renascentistas que a gente vê, elas eram pintadas coletivamente. Né? Assim, o nome que a gente vê assinado numa pintura é sempre o nome do mestre do ateliê. Mas o Leonardo tinha 4, 5, 7 assistentes, dependendo do momento que a gente estiver tratando na vida dele. Né? Assim, o Michelangelo, quando pintou o teto da Capela Sistina, ele tinha 4 assistentes. Ele não tinha mais, porque ele era insuportável, e ninguém queria trabalhar com ele. Mas ele fez a pintura do teto com 4 assistentes. Então, assim, a criação era um ato coletivo, mas o crédito passava para o mestre. Note que, na Europa medieval, a criação era algo coletivo, mas não tinha a assinatura do mestre. Né? Assim, isso é um desenvolvimento renascentista. E é algo que vai passando até agora. E até agora a gente tem essa coisa de atribuir a fulano, e daí fulano tem um nome que tem a mística. E daí isso acontece, e acontece em casos particulares, porque, e esse caso do documentário que você falou é bem exemplar, porque o expressionismo abstrato tem um significado sentimental muito grande para os conhecedores de arte nos Estados Unidos. Porque o expressionismo abstrato foi assim, a entrada dos Estados Unidos na arte moderna. Os Estados Unidos entraram na arte moderna muito depois, por exemplo, do Brasil ou dos países da América do Sul, de modo geral. E o ingresso deles foi com o expressionismo abstrato. Então, pintores que nem o Rothko, o Pollock, o Barnett Newman, são pintores que têm um significado sentimental muito grande para eles. E são umas pinturas que são ridiculamente supervalorizadas. Assim, e eu digo isso assim, sem nenhum medo. Assim, são demasiadamente supervalorizadas. São
supervalorizadas a níveis assim que não fazem o menor sentido. Simplesmente não fazem o menor sentido. Eu nunca vou considerar, independente de qual seja o autor, qual seja a procedência, assim, que você me diga que uma obra feita no século XX valha mais do que 10 milhões de dólares. Eu nunca vou considerar que isso seja apropriado. Eu posso considerar isso apropriado com relação a uma obra feita antes, porque ela vai ter sido feita com materiais que já não podem mais ser replicados, ela vai ter sido feita com uma técnica que você vai precisar de um especialista que talvez tenha tipo 12 pessoas no mundo inteiro que sabem fazer aquilo. Então, mas eu jamais vou considerar adequado que você supervalorize dessa forma pinturas feitas nos anos 50. E claro que aí, né, eu me debato com boa parte dos meus colegas nesse sentido, que são pessoas que amam muito Paulo Quirótico. Mas eu simplesmente não concordo, né, com o valor que se dá à assinatura hoje em dia. E isso que você trazer do pintor chinês é muito significativo, porque se você estuda a história da arte chinesa, e daí ela vai ter um impacto muito significativo, assim, porque a China é muito influente no leste asiático. Assim, então a arte chinesa ela impactou profundamente na arte coreana, na arte japonesa, na arte do Vietnã, do Camboja, vários territórios adjacentes. Assim. Então foi uma coisa que se espalhou. Então na arte chinesa tradicional, embora existam nomes de artistas reconhecidos, é muito mais comum que você valorize a escola a qual fulano pertencia do que o fulano em si. Assim, então existe uma valorização muito maior, às vezes, da família ou da afiliação do coletivo de produtores daquilo, assim, que é uma visão que coloca basicamente o cultural e o social em cima do indivíduo, e que tenha claro a ver com todo um outro sistema, né, de pensamento que vai na contramão do que o que a gente tá habituado, né? Assim, então, a gente poderia entrar em uma série de outras questões que antropológicas e etc. Antropológicas, que envolvem, né, assim, a força do pensamento confucionista, né, nesses países e tal. Mas existe aí isso que você falou, né? Essa questão é muito legal isso, que a questão que a cópia é uma forma de honrar, né, o artista, de você reproduzir e tal. E o próprio fato de que é justamente no leste asiático que se desenvolvem tecnologias, primeiro, da gravura em madeira, ou a própria tecnologia do papel, né, tecnologias que permitem você reproduzir arte em grande escala. Justamente porque é muito mais importante. Os primeiros panfletos do mundo, né, assim, então, discutivelmente, as primeiras histórias em quadrinhos do mundo eram panfletos de missionários budistas, né, assim, que existiam, eram possíveis, porque existia a xilogravura em madeira e existia papel nesses locais. Né? Então, você tem toda uma valorização do alcance da arte. Tem muito mais a ver com o alcance, enquanto que na Europa tem muito mais a ver com acesso. Né? Então, é um grupo limitado de pessoas que acessam. E eu entendo assim, isso que você falou da experiência religiosa da coisa. Assim, eu lembro disso quando eu fui a Paris em 2018, eu acho. E daí eu fui com o Paris Pass, que daí é o ticket que você pode ir em todos os museus da cidade. Você tem um número certo de dias, você pode visitar tudo que você quiser. E você paga uma taxa só.
daí foi um inferno, assim, porque, tipo, tinha que fazer o negócio valer, então tinha que ir em todos os lugares possíveis. E daí um dos museus mais importantes é o Pompidou, que daí é um centro de arte moderna e contemporânea. E daí, o Pompidou, ele é diferente, por exemplo, do Louvre. Porque o Louvre é onde tem arte velha. Então, o Louvre é onde tem os Rafaéis, é onde tem a Mona Lisa e tal. É onde tem o que eu chamo de o quadro mais subestimado da história, que é as bodas de Caná. Então, você tem a Mona Lisa aqui desse lado e do outro lado tem as bodas de Caná. Quem liga, né? Tipo assim, who cares, né? Exatamente. E daí, no Pompidou, como é de arte moderna e contemporânea, é mais a galera mais moderninha, assim, é menos gente que vai e tal. E daí tem as obras do Yves Klein e do Rothko e tal. E daí é mais aquela galera que vai e daí fica assim, nos quadros e tal. Tentando receber algum tipo de conexão extrasensorial, né? Exato. E assim, existe isso. Mas o que eu vou dizer para você é algo que é bem controverso. Assim, eu acredito que quem deveria governar a apreciação artística deveriam ser os sentidos. Né? Assim, o que deveria fazer a experiência valer para você deveria ser a tua relação com a obra. Eu acho que, e é claro que é interessante que você conheça mais sobre o contexto, sobre como ela foi feita, mas eu acho que se você simplesmente desenvolve um fetiche pelo autor, você perde muito. E é por isso que eu acho que dois autores, assim, os dois artistas, que são os artistas, na minha opinião, mais sofridos desse início do século XXI, são o Van Gogh e a Frida Kahlo, porque são duas personalidades que se tornam extremamente pop, ao ponto de que todo mundo conhece a cara deles e ninguém conhece as obras deles. Assim, então, eu acho que tá aí mais um problema da coisa do individualismo, o quinto problema, né, da coisa desse individualismo que a gente falou. E eu, como eu te disse, eu acho que os sentidos deveriam governar. Eu lembro que quando eu fiz um post sobre arte versus artesanato, no Cidade Multiverso, teve uma senhora que comentou assim: você não está dizendo, né, que um biquíni de crochê tem o mesmo valor que uma escultura? E eu fiquei pensando assim comigo: e se eu tiver? Eu não tinha pensado nisso. Mas você falando, eu tô, na verdade, e eu não vejo nenhum problema com isso. Porque se você parar para pensar, eu acho, inclusive, que o biquíni de crochê significa mais esteticamente para mais gente do que a estátua. Total. Eu concordo que provavelmente, professor de arte, provavelmente vou pirar horrores na estátua e vou só olhar para o biquíni de crochê. Mas a maioria das pessoas provavelmente vai ter muito mais apreciação por algo que elas podem usar, né, por algo que elas consideram que fica bonito nelas, por algo que elas se sentem integradas com aquilo, que elas vão poder tirar foto, colocar no Instagram, né, se sentir bem com elas mesmas e tal. Por quê que o biquíni de crochê é tão obrigatoriamente inferior à estátua? E daí, assim, isso começou a me incomodar, e eu lembro que eu não respondi, porque eu tenho essa política de não entrar na treta. Mas... tu joga a treta e tu não entra, né? Exatamente. Mas, assim, isso é algo que me incomoda desde então, assim, que caramba, né, é um argumento tão elitista, um argumento tão século XVIII, e as pessoas ainda usam, assim, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum peso na consciência, sem nada. Total. Eu sinto justamente isso, né? Eu tive uma treta parecida que eu joguei no meu... Acho que eu até te falei naquela nossa live do Instagram,
teve muita gente que ficou bem indignada, assim, de eu questionar botei algumas obras, assim, coisas bem aleatórias, e perguntando para as pessoas se elas consideravam arte, né? Aí botei aquelas coisas polêmicas, sei lá, a Anitta pelada dançando funk, é arte? A maioria das pessoas, não é arte, né? Mas aí uma obra qualquer, peguei uma obra qualquer do realismo ali do século XIX, uma mulher nua, é arte, assim. Provavelmente era de algum pintor medíocre, tá entendendo? Que ninguém conhece, mas assim, como faz aquela estética do que a gente está esperando, do que é arte, então é arte, entendeu? E aí vieram muitas pessoas na DM, né? Porque eu fiz tudo pelos stories. Muitas pessoas no direct falando, não, mas veja bem, sabe? Veja bem. Eu acho ótimo isso, assim. E assim, voltando à história, alguns pontos que tu tocou, né? Primeiro, esse lance dessa extrema valorização do expressionismo ali da década de 50 nos Estados Unidos, né? É um sintoma cultural do norte-americano, né? Que tem que ser o centro sempre, assim, né? Eles não conseguem suportar o fato de que eles não são os primeiros em alguma coisa, né? Então, talvez toda essa supervalorização desses artistas, e não que esses artistas não sejam incríveis e que devam ou não ser valorizados, não é essa a questão, mas assim, desse resgate, dessa aura, dessa genialidade, etc., né? Vem muito dessa questão cultural. E é isso que a gente, eu acho, assim, para o debate ficar mais rico, né, é a gente entender o conteúdo valorativo, né, mesmo que existe, e quais são as intenções morais por trás daquilo que a gente define. Então, por exemplo, você falou uma coisa que eu achei fantástica, que eu acho que as coisas deveriam ser definidas mais pela sensação mesmo, né, que a pessoa tem diante de uma obra, né, do que por todas as conceituações que vêm pré essa obra, digamos, a experiência estética ali, né? Porque se a gente for pensar, inclusive essa racionalização da arte, né? Porque, por exemplo, a disciplina estética na filosofia vai ser criada lá mesmo assim, né, definida pelo Alexander Baumgarten, e é um cara que vem de uma herança cartesiana assim tremenda. Então, já existia um espírito do tempo ali de um certo cientificismo permeando essas conceituações do que é arte, entendeu? Dessas categorizações, desse caráter racional, né? E como se quisesse resgatar a arte dessa coisa tão pobrinha que são a experiência sensível, sabe? Assim, então, assim, toda essa tradição ocidental, da racionalidade ocidental, filosófica, científica, né, vai colocar tudo que vem dos dados da sensibilidade, toda a experiência sensível, como algo muito inferior. Então, essa tentativa de conceituar é uma tentativa de dizer, não, peraí, é inferior não, vamos colocar aqui, vamos racionalizar, vamos categorizar, vamos colocar os critérios, porque não é assim não, né? Então, por exemplo, a arte e filosofia sempre foi a briga, né? A filosofia é a prima pobre da ciência e a arte é a prima pobre da filosofia. Então, nisso, a ciência é o topo, né? Também a filosofia, porque é um pouco ali racional, e a arte fica lá embaixo, né? Só que aí existe a arte lá embaixo, mas assim, a arte que se diz mais em relação às outras. Então vai esse esquema de hierarquia que é o que você falou perfeitamente. É um pepino, é um abacaxi que você chega uma hora que você não tem mais como justificar. Principalmente no contexto que a gente está hoje, né? Você falou do gênio e tudo, eu retomei a história do Walter Benjamin sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, ele vai falar esses conceitos de gênio, de aura, esse valor de culto. Depois desse contexto de reprodutibilidade, não tem mais como existir. E as artes plásticas, elas têm sofrido com esse contexto de reprodutibilidade, né? Porque aumentou isso, né? Por exemplo, talvez lá na época do Renascimento, essa não fosse uma grande preocupação, assim, né? Mas hoje, século XX, agora século XXI, isso é um problema dentro das galerias, assim, esse excesso de reproduções, porque as informações estão muito mais simples, são muito mais acessíveis, as pessoas também têm mais acesso a material com mais facilidade do que no passado. Então, é um processo natural disso acontecer, sem falar o processo de desigualdade social e das reproduções das relações desiguais do capitalismo dentro do sistema de arte. Então, do artista, que é o bambambam,
e do cara que é muito bom, mas não consegue, por uma série de motivos, se adequar e não consegue ganhar dinheiro. E aí vai nessa, entendeu? Vai entrando nesses lados escusos, vamos dizer assim, desse sistema. Então, não é uma coisa simples, né? Não dá pra gente simplesmente dizer, quem é o culpado nessa história? É toda uma sistemática que está envelhecendo e envelhecendo muito mal e, assim, decadente, que quer se sustentar ali, naquele fiozinho, sabe aquela coisa de desenho animado, fica o fiozinho da cordinha, todo mundo segurando naquilo, né? A sensação que eu tenho é essa. Bom, a gente está chegando aqui, deixa eu ver, já temos aqui temos uma hora de bate-papo. Eu queria que a gente fosse chegando a encerrar, e aí eu vou te abrir esse espaço agora no final para tu dizer teus últimos apontamentos, se quiser vender também aí os seus produtos, falar o seu @ no Instagram, seu canal no YouTube, fique à vontade. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer a você pela oportunidade de ter essa conversa, que foi muito, muito rica. Nossa, entrou uma luz violenta agora. Eu tenho o @tioverso no Instagram, eu tenho também o facebook.com/tioverso. Para quem quiser, né, conhecer mais a respeito do meu trabalho. Quem quiser apoiar, eu tenho o apoia-se/tioverso. E meu trabalho, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar principalmente. Né? Assim, a minha ideia é criar uma plataforma na qual as pessoas se sintam à vontade para conhecer a arte da maneira delas. Uhum. E isso quer dizer principalmente que eu gostaria muito de ser a porta de entrada, mas eu também não tenho a pretensão de ser a única via de apreciação dessas pessoas. Como professor, eu quero que essas pessoas me transcendam. Né? Uhum. E é justamente por isso que eu proponho os cursos que eu proponho. Eu agora estou chegando já ao fim, eu estou nas últimas aulas do História da Arte com o Tioverso em 10 lições, que é um curso que eu ministro, já está na segunda edição, pela F508 de Brasília e Lisboa. E eu vou começar agora, no finzinho do mês, um novo curso também pela F508. Quem tiver interesse, na minha página, no meu Instagram, tem o link que leva para as inscrições, que é o Tretas da Arte Contemporânea, com o Tioverso, que é um curso só sobre problemas, só sobre mamilos da arte contemporânea. E eu também tenho, já para quem tiver interesse, 2 propostas futuras de curso. Uma delas vai ser sobre, né, História da Arte no Brasil, com o Tioverso, e um deles vai ser sobre nudez na História da Arte. Então, assim, só sobre eu gosto de lidar com questões problemáticas. Uhum. E é isso que eu quero sempre trazer. Eu quero deixar as pessoas inquietas, mas eu quero deixar as pessoas inquietas num ambiente legal. Uhum. Eu quero deixar as pessoas inquietas num ambiente onde elas sintam que essa inquietação leva a uma aprendizagem. Não é uma inquietação só pela inquietação, é uma inquietação que ela leva a uma necessidade de completar e de transcender. Então, por isso que eu tenho feito esse esforço assim, de aparecer em outros lugares, e até dei uma parada agora de chamar as pessoas para minha página, porque também eu estou meio atolado de trabalho. Uhum. Mas eu fiz questão de separar o tempo para conversar com você, porque a nossa conversa na live no Instagram foi muito bacana, né? Assim, inclusive, aproveito para dizer, assistam, vão lá no meu Instagram e assistam. Sim. Que é uma live show de bola. E é isso, assim, muito obrigado a quem quer que esteja ouvindo, vendo a gente, e muito obrigado a você, Lia, pelo convite.
Eu é que agradeço, mais uma vez agradecer tu ter aceitado, né, no momento tão assim de várias coisas que tu tem para fazer, mas eu queria realmente inaugurar contigo, primeiro porque é uma coisa que eu adoro falar sobre arte, queira ou não é, assim, o foco da minha pesquisa foi durante um tempo, então sempre é um tema que eu gosto muito de debater, e ainda mais com pessoas que têm uma visão assim muito próxima da minha, que eu acho assim, que é essa visão que tenta resgatar um olhar mais plural, mais diverso, mais crítico aí a respeito dessas problemáticas, dessas tretas, né, gente? Porque a gente também gosta, né, de discutir, falar sobre essas confusões, é sempre divertido também de debater. Bom, gente, então a gente finaliza aqui, né? Eu já peço para você que assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @liafreitasfilo, tá? Porque eu sempre falo que para você ter essa experiência completa de Um Belo Dia Resolvi Pensar, né? Dos produtos de Um Belo Dia Resolvi Pensar, você tem que se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e em breve estarei nas plataformas de streaming com esse podcast aqui também, tá? Eu vou soltar no YouTube, mas aos poucos eu vou começando também a adentrar em outros espaços virtuais. E é isso, gente. Nos vemos aí no próximo Dialetcast. Tchau, tchau!